Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado de Ceará, e amparada pela portaria de número 140/2021, que regulamenta a realização de sessões de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Antônia Helena Teixeira Gomes, presidente da Terceira Câmara de Julgamento, declaro aberta a 11ª sessão ordinária virtual, realizada por meio de videoconferência da Terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, em Fortaleza, 30 de março de 2022. Presentes os conselheiros que compõem essa Câmara, doutora Caroline Brito de Lima Azevedo, doutor José Augusto Teixeira, doutora Lúcia de Fátima Dantas Muniz, doutor José Hernani Santos, doutor Diego de Andrade Trindade e doutor Micael Pinheiro de Oliveira. Presente também o procurador do Estado, doutor André Gustavo Carreiro. Presente também o representante legal da empresa Meira Arte Ambientações, doutor Daniel Aragão Abreu, o qual fará a sustentação oral no momento oportuno. Secretariando os trabalhos, a secretária Vládia Maria Oliveira Alencar, a quem eu passo a palavra para a leitura do despacho, encaminhado pelo conselheiro Diego, e depois ressalto aqui que, com relação à ata da 10ª sessão ordinária, já foi encaminhada para os senhores. Se não tiver nenhuma alteração, nós podemos, após a leitura do despacho, dar por aprovada. Passo a palavra, então, para a secretária Vládia Maria Alencar, para a leitura do despacho para a aprovação dos conselheiros. Presidente, esse despacho não já está com as requisitações tudo já definido? Não, esse despacho, doutor Augusto, foi entregue ontem para a secretária, encaminhada, referente à sessão de ontem. Então, assim, os conselheiros não tomaram conhecimento. Por isso, eu falei para a secretária para que a gente fizesse uma leitura rápida hoje, para que seja aprovado, ok? Ele não foi encaminhado por e-mail para os conselheiros. Pode iniciar a leitura, doutora Vládia. Boa tarde, senhora presidente, senhor procurador do Estado, senhores conselheiros. Faço aqui a leitura do despacho para a perícia. Pedido de perícia. Considerando que no auto de infração em epígrafe consta a acusação de que a autuada em 2012 e 2013 deixou de selar documentos fiscais de entrada... Vládia, desculpa, informe só qual é o processo e o auto de infração antes de começar a leitura. Sim. Processo de recurso número 1/6338 de 2017, auto de infração 2017-18086. Recorrente Polinutri Alimentos S.A. E recorrida é a célula de julgamento de primeira instância. O pedido de perícia tem o seguinte teor. Considerando que no auto de infração em epígrafe consta a acusação de que a autuada em 2012 e 2013 deixou de selar documentos fiscais de entrada interestaduais, considerando que o auto de infração foi lavrado antes da vigência da nova redação dada pela Lei 16.258/2017, que estabelece atenuante específica, multa de 2%, e ainda decisões desse contencioso de se aplicar a atenuante prevista no artigo 126, 10%, ou parágrafo único 1% da Lei 12.670 de 96, em infrações que tratam de descumprimento de obrigação acessória, quando originadas de operações que se sujeitam à substituição tributária com o imposto recolhido, com isenção incondicionada ou não incidência, desde que atendidos os requisitos legais estabelecidos. Considerando que, por ocasião da análise do presente processo na 9ª sessão ordinária virtual de julgamento, em 28 de março de 2022, esta Câmara verificou por amostragem a existência de nota fiscal que aparentam acobertar prestação de serviço, ISS, e notas fiscais com operações sem incidência de ICMS, ou com ICMS substituição tributária retido na fonte, converteu-se o julgamento em pedido de perícia suscitado em sessão pelo representante da Procuradoria-Geral do Estado, doutor André Carreiro, e acatado por unanimidade de votos, para fins de aplicação da penalidade adequada, conforme a sistemática de tributação. 1. Identificar a base de cálculo das operações que não estão escrituradas na EFD e que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do artigo 126 da Lei 12.670 de 96, ou seja,
que se submetem ao pagamento do ICMS, substituição tributária na entrada, antecipado e diferencial de alíquota enquadrados na penalidade específica, multa de 20%, estabelecida no artigo 123, inciso 3M, da Lei 12.670, de 96, com alteração da Lei 16.258, de 2017, indicada pelo autuante. 2. Identificar a base de cálculo das operações que não estão escrituradas na EFD do contribuinte, separando-as por sistemática de tributação, consoante estabelece o caput do artigo 126, substituição tributária e ICMS retido, isenta e não incidência, para fins de análise quanto à aplicação da multa de 10%. 3. Identificar a base de cálculo das operações que estão escrituradas na EFD do contribuinte, separando-as por sistemática de tributação, consoante estabelece o caput do artigo 126, substituição tributária e ICMS retido, isenta e não incidência para fins de análise da apuração do parágrafo único, multa de 1%. 4. Identificar a base de cálculo das operações que estão escrituradas na EFD do contribuinte e que se submetem à cobrança do diferencial de alíquota, ativo fixo ou consumo, verificando o correspondente lançamento do diferencial de alíquota, outros débitos, na AFD, para fins de análise da aplicação da atenuante específica, consoante o parágrafo 12 do artigo 123, multa de 2%. 5. Outras informações úteis à melhor elucidação da autuação. Esse é o pedido de perícia. Ok, senhores, alguma sugestão de alteração no despacho, de encaminhamento à cela de perícia? Não. Então, não tendo nenhuma sugestão, dou por aprovado o despacho e determino que dê seguimento para a cela de perícias. Diego, você tem que só que transformar em PDF e assinar para a presidência. Isso. Iniciando aqui nossos trabalhos. Anuncio o processo de número 0021-2016, auto de infração 2015-18-129, que tem como recorrente a empresa Meira Arte Ambientações Limitada, conselheira relatora, doutora Caroline Brito de Lima Azevedo, indicação aqui de procedência pelas células de julgamento de primeira instância, sugestão de procedência também pela assessoria processual tributária. Esse processo, ele foi para a célula de perícias, na 22ª sessão ordinária, foi determinado o encaminhamento à célula de perícias, e eu pergunto à conselheira relatora, o segundo processo também trata da mesma infração, que é falta de selo nas notas fiscais de operação de trânsito. Eu creio que os dois processos possam ser julgados juntos. Vou perguntar ao doutor Daniel, se há alguma oposição, sou procurador também, porque tratam da mesma infração, a única diferença são os períodos, mas eu vou pedir à conselheira relatora que, com relação aos laudos periciais, ela faça menção à conclusão do laudo de cada um dos processos, ok? Então, se o advogado não tiver nenhuma objeção, nem a procuradoria, creio que podemos... Da nossa parte também não há objeção, não. Ok. Algum problema, doutor Daniel? Podemos julgar esses dois processos juntos? Podemos sim, sem problemas. Ok. Então, passo então a palavra para a conselheira relatora, doutora Caroline Brito de Lima. Boa tarde a todos, presidente, procurador do Estado, colegas conselheiros, advogado, doutor Daniel. Os dois processos tratam de... a empresa foi acusada de receber mercadorias acobertadas por documentos fiscais sem registro de passagem no sistema Citran-Cometa. Na acusação, o agente fiscal relata informações complementares que, após análise nos documentos fiscais, constatou que durante os exercícios de 2010, referente a um processo, e 2011, referente ao segundo, o contribuinte promoveu a aquisição de mercadorias oriundas de outros estados, cujo documento fiscal não recebeu o selo fiscal de trânsito, infringindo os artigos 157 e 158 do Decreto 24.569, de 97. A contribuinte autuada
não apresentou impugnação e, em consequência, fora declarada rével. E o caso foi julgado em primeira instância, concluindo pela procedência do auto de infração, aplicando a penalidade prevista no artigo 123, 3M da Lei 12.670, de 96. E resignada, a empresa autuada apresentou recursos ordinários, requerendo a reforma da decisão da célula de julgamento de primeira instância com os seguintes argumentos: nulidade do auto de infração por cerceamento de direito de defesa, acrescenta que o agente fiscal não produziu prova atestando a ocorrência do fato infracional, que não houve infração por ausência de fundamento legal e utilização de notas fiscais eletrônicas, em que o selo teria perdido por completo o seu sentido e finalidade de controle das operações dos recorrentes. Requereu a realização de perícia técnica por ser imprescindível para se chegar à verdade material. Por fim, requereu a nulidade ou improcedência do auto de infração. A célula de assessoria processual tributária deliberou, opinando pelo conhecimento do recurso ordinário, negando-lhe provimento para que seja confirmada a decisão condenatória recorrida. Por sua vez, o procurador do Estado se manifestou, adotando o parecer da célula de assessoria processual tributária. A recorrente apresentou memoriais, alegando a existência de notas fiscais seladas que não foram consideradas pelo agente fiscal, e trouxe aos autos cópias autenticadas dos referidos documentos fiscais. Na sequência, os processos foram a julgamento na terceira Câmara de Julgamento, na 22ª sessão ordinária, em 20 de setembro de 2016. Quando, da apreciação da lide, a Câmara do julgamento afastou por unanimidade de votos as preliminares de nulidade do auto de infração suscitadas pela recorrente por cerceamento de direito de defesa devido à ausência de provas. E, nesta oportunidade, resolveu por converter o curso do julgamento do processo em realização de perícia. Em despacho, as folhas 229, a conselheira relatora encaminhou o presente processo à célula de perícias e diligência, CEPED, para responder aos seguintes quesitos: averiguar a autenticidade dos documentos apresentados pela parte e certificar quais deles constam da relação das notas fiscais elencadas pelo autuante. Refazer a planilha das entradas de mercadorias interestaduais sem selo de trânsito, excluindo as que foram devidamente comprovadas pelo mesmo. Adicionar outras informações e ou anexar documentos que venham a facilitar a decisão no processo em questão. Em atendimento a esse pedido, foi elaborado os 2 laudos periciais. Vou me referir agora ao do processo de número 21 de 2016, do auto 2015-181-29-1. A conclusão do laudo pericial foi: a mesma verificou que os documentos listados em quadro 1, ela especifica os documentos fiscais, constam na relação elaborada pelo agente fiscal, acostada às folhas 10 a 12, e também verificou que possuem selo de trânsito emitido pelo sistema Cometa, antes da lavratura do auto de infração, qual seja 24 de 8 de 2015. A perita fiscal continua o lado pericial, informando que verificou que os documentos fiscais relacionados em quadro 2, indicado as folhas 109, embora não tenham sido apresentados pela autuada, constam na relação elaborada pelo agente fiscal e também possuem selo fiscal de trânsito emitido pelo sistema Cometa antes da lavratura do auto de infração. Concluiu o laudo pericial com a exclusão das notas fiscais apresentadas pela autuada e relacionadas nos referidos quadro 1 e 2 apresentados. Após a exclusão, apresenta nova base de cálculo, somando um montante de R$ 11.584,85. Com relação ao outro processo, referente ao exercício de 2011, a perita informa que foi verificado Em atendimento a esse pedido, ela informa que, ao analisar os documentos fiscais apresentados pela autuada, verificou que parte desses documentos está presente na relação do fiscal, representando um montante de R$ 290.979,33,
que possuem selo de trânsito emitido no Sistema Cometa antes de 24/8/2015, que é a data da lavratura. Acrescenta que as mesmas foram retiradas do levantamento e estão demonstradas no anexo 1, que acompanha o laudo pericial. A perita fiscal continua o laudo pericial informando que foi verificado ainda na planilha da autuação 25 notas fiscais no montante de R$ 42.250,74, que constatou que possuem selo de trânsito emitido antes de 24/8/2015. Essas notas fiscais também foram retiradas do levantamento fiscal. Concluiu o laudo pericial informando que, após realizadas as exclusões dos documentos selados relacionados no anexo, totalizou o montante geral de R$ 333.230,07. Restaram ainda 44 notas fiscais sem comprovação da aposição do selo, que importou em R$ 69.623,92. Esses são os relatórios. Ok, obrigada, doutora Caroline. Nos termos regimentais, passo então a palavra para o procurador do Estado, doutor André Carreiro. Obrigado, senhora presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara, senhor advogado presente, representante da empresa, boa tarde a todos. Como foi muito bem relatado, só um minutinho, presidente, estou abrindo aqui. Deixa eu aqui, só um minuto. Como bem relatado, né, são dois processos da mesma empresa, com a mesma acusação fiscal. O relatado primeiro trata-se de um recurso ordinário contra a decisão de procedência de infração, que confirmou a imputação de recebimento de mercadoria sem o selo fiscal de trânsito, em notas fiscais de operações interestaduais de entrada, no exercício 2010, em operações de montante de R$ 100.000 aproximadamente, tendo sido aplicada a penalidade específica prevista no artigo 123, inciso 3, a linha M. No primeiro processo, multa no valor de R$ 20.000 aproximadamente. O segundo se refere à mesma acusação fiscal, diferença que se refere ao exercício 2012, tendo montante de operações em torno de R$ 400.000 e multa também em torno de R$ 80.000. E ambos os autos de infração constam nas suas informações complementares que a infração foi apurada mediante o cruzamento dos bancos de dados de notas fiscais eletrônicas emitidas em outros estados com destino ao contribuinte, com os sistemas corporativos da Cefaz, Cometa e Citran, tendo sido verificado que não foi efetivado o registro de trânsito dessas notas fiscais. Consta no levantamento de cada auto a relação de todos esses documentos, com seus dados essenciais, constando as respectivas chaves de acesso. Metodologia da fiscalização, ela é amparada no artigo 818 do Regulamento CMS e na Instituição Normativa 49/2011. Já a obrigação tributária acessória descumprida, ela consta no disposto no artigo 157 do Decreto 24.569. E esses recursos, como já foi dito, eles foram submetidos a julgamento aqui perante a terceira Câmara, na sessão do dia 20 de setembro de 2016, tendo sido afastada, nessa ocasião, a preliminar de nulidade de autofração. No entanto, em deferimento ao pedido da recorrente, foi convertido o julgamento em perícia, diante da contraprova apresentada por ele em sessão. Retornando da perícia, os processos, o laudo pericial, referente ao primeiro processo, constatou que as notas fiscais apresentadas pela autuada, né, foram listadas pela perícia e verificou que tem um montante de R$ 68.000 aproximadamente que estariam incluídos na autuação e que possuíam o selo de trânsito registrado no Sistema Cometa, emitido antes do início da ação fiscal. Também verificou ainda que existiriam outros documentos fiscais não informados pela autuada, no montante de em torno de R$ 20.000, né, que também foram relacionados pela perícia e que estavam incluídos na autuação, mas que também tinham selo fiscal de trânsito. Assim, no primeiro processo, remanesceria apenas como documentos fiscais não selados
com um montante de operações de em torno de R$ 11.584,85. O segundo processo, referente a 2011 também, foi emitido um laudo pericial, né, verificou que, que os documentos fiscais apresentados pela autuada e listados pela perícia, referente ao montante de R$ 290 mil aproximadamente, eles estão de fato incluídos na autuação e possuem também o selo de trânsito, mediante registro do sistema Cometa, tendo sido efetivado antes do início da ação fiscal. E esclareceu ainda a perícia que as notas fiscais número 33924 e 22530, além de estarem seladas, elas não foram destinadas ao estabelecimento da autuada. Por fim, também verificou que existem outros documentos fiscais não informados pela autuada, no montante de R$ 42 mil aproximadamente, que também foram relacionados pela perícia, uma vez que estão incluídos na autuação, mas que também possuem o registro no sistema Cometa antes de licitação fiscal. Assim, no segundo laudo, foram indicados 44 notas fiscais remanescentes, não seladas, no montante de aproximadamente R$ 69 mil. Então, antes de enfrentar as questões pendentes do processo, né, ressalto apenas que algumas questões já foram deliberadas pela terceira Câmara de Julgamento. Assim, não cabe mais a discussão acerca de nulidade da infração ou decadência, uma vez que já foram atingidas aí pela preclusão consumativa, remanescendo apenas as questões de mérito referente à alegação da não ocorrência da infração, bem como acerca da penalidade aplicável. E o contribuinte, na sua defesa de mérito, ele alega a inocorrência da infração diante da impossibilidade, na sua compreensão, de imposição da multa por falta de selo virtual ou eletrônico no DANF, diante da ausência de previsão legal à época do fato gerador, né, uma vez que a alteração teria sido alterada posteriormente a norma punitiva por força da Lei 16.258 de 2017. No entanto, entendemos que não há como ser acolhido o argumento, a obrigação acessória de registrar os documentos fiscais de entrada interestaduais de mercadorias no Estado está prevista na legislação tributária já há muito tempo, antes da ocorrência dos fatos geradores objetos da autuação. Ela atualmente ainda persiste no artigo 157 do regulamento CMS, já com a redação vigente à época dos fatos. Como a gente já é bem de conhecimento comum, todo o registro fiscal de trânsito, comumente conhecido como selo de trânsito, ele é uma obrigação acessória que sempre foi exigida na legislação tributária, mas que vem sendo objeto de evolução no modo do seu cumprimento, até para acompanhar a transição dos documentos fiscais físicos para os eletrônicos, e também diante da progressiva informatização que ocorreu na administração tributária. Então, embora inicialmente, de fato, essa obrigação acessória fosse cumprida através de um selo aposto no próprio documento físico, fiscal, quando da passagem posto fiscal, no momento seguinte, a obrigação passou a ser realmente apenas um registro no sistema eletrônico do fisco, né? Na época dos fatos geradores aqui, era o sistema Cometa, né? Ainda que nessa realidade ainda conviveu esse sistema, tanto na realidade de documentos fiscais físicos, quanto também em relação a documentos fiscais eletrônicos que também já existiam no período da autuação. Então, posteriormente, em 2012, foi instituído o novo sistema Citran, né, que passou a ser feito esse registro de trânsito não somente por meio eletrônico, assim como nas notas fiscais eletrônicas, mas tal fato ele não gera qualquer descaracterização da obrigação acessória, bem como da não possibilidade de tipificação da conduta infracional prevista na legislação. Apesar da redação atual do artigo 157 do Regulamento CMS ter sido alterado pelo Decreto 32.882 de 2018, para não mais mencionar expressamente o termo selo, permanece válida a constatação de que, para cada registro no sistema corporativo, é atribuída a numeração de um selo virtual, evidenciando que a posição do selo fiscal de trânsito e o registro eletrônico da nota fiscal são equivalentes. Ao contrário também do que defende a recorrente, a mera alteração da redação da norma punitiva específica do artigo 123, inciso 3 da linha M da Lei 2.670 de 96, não teve o condão de alterar a tipicidade da conduta infracional do contribuinte, passando a prever hipóteses de sua incidência que antes não estaria prevista na legislação tributária. Na realidade,
A referida alteração foi promovida apenas para excluir a possibilidade de aplicação da penalidade específica à conduta de falta de registro do selo fiscal de trânsito nas saídas interestaduais, pois à época ainda era exigida esse selo, e até hoje em algumas situações específicas, ainda que como condição para a tomada de créditos em algumas operações, mas ela permanecia mesmo após a alteração da penalidade pela Lei 16.258 como uma obrigação tributária. Ela só deixou de existir como uma obrigação geral na legislação a partir da alteração da Legislação 157 pelo Decreto 32.882 de 2018. Ocorre que também nessa oportunidade dessa alteração legislativa da norma punitiva, visando dirimir eventuais controvérsias que já existiam, é verdade, acerca da exigibilidade da obrigação acessória, deixou-se expresso no dispositivo punitivo que o selo de trânsito é considerado como tal, tanto o selo físico, o selo virtual, como o respectivo registro eletrônico a ele equivalente, que no caso são os que eram feitos no sistema Cometa, que é aquele que se refere aos fatos geradores da época da infração, bem como atualmente são feitos no sistema Citran. Portanto, plenamente vigente a obrigação acessória prevista na legislação em relação às operações interestaduais de entrada, a qual não restou atingida pela alteração promovida no artigo 157 do regulamento do ICMS, sendo equivocada a compreensão de que somente a partir da referida alteração legislativa é que se poderia exigir o registro do sistema corporativo correspondente à época dos fatos geradores. Assim, verifica-se que nos documentos que remanescem, de fato, não há o que se questionar acerca da ocorrência da infração. E, já caminhando aqui para a conclusão, presidente, dos dois processos, os laudos periciais foram bem conclusivos, no sentido de excluir diversas notas fiscais de lançamento, uma vez que verificou, de fato, vários documentos fiscais que, ao contrário do que acusou o autuante, estavam, sim, registrados no sistema Cometa antes do início da ação fiscal, razão pela qual nós corroboramos pela alteração da base de cálculo na forma dos respectivos laudos periciais. No entanto, em ambos os autos de infração, verificamos que existe ainda entre os documentos remanescentes alguns deles que são referentes a operações não tributadas, ou seja, sem destaque do ICMS. E para essas operações, para esses documentos fiscais, eu entendo que deve ser aplicada a penalidade atenuante do artigo 126 da Lei 12.670. Só esse registro, esse reparo que eu faço, mas, nesse sentido, a PGE manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário de ambos, para dar-lhes parcial provimento, reformando a decisão de primeira instância para parcial procedência do auto de infração, excluindo do lançamento as notas fiscais identificadas pela perícia e aplicando-se a multa do artigo 123, inciso 3, a linha M da Lei 12.670/96, para as operações remanescentes tributadas e a atenuante do artigo 126 da referida lei para as operações não tributadas. São as nossas considerações. Caso necessário, voltamos a nos manifestar no decorrer das discussões. Obrigado. Obrigada, senhor procurador. Passo, então, a palavra para o representante legal da parte, doutor Daniel, para a sua manifestação. Boa tarde, doutor Daniel. Está sem som, doutor Daniel. Desculpa. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, aí, agradecer aí pelo adiamento da sessão, né? Em outro momento, a qual está sendo realizada hoje, tá? Eu agradeço em nome da presidente e demais conselheiros. E antes de entrar aqui no tema, né, parabenizar o procurador do Estado. Hoje é o dia do procurador, né, doutor André? Dia do procurador do Estado, dia 30 de março, né? Está se comemorando essa data. Mas, gente, rapidamente, né, já foi muito bem relatado aí pela doutora Caroline, já o doutor André fez exatamente alguns apontamentos que nós tínhamos aqui feito, as mesmas considerações aqui na nossa sustentação. Só queria fazer em ambos os casos, né, uma ressalva, né, que é a questão da tributação por tipo de mercadoria, né? Nós sabemos aí que fica o trabalho que foi realizado pela perícia, que foi muito bem feito. Você vê a grande diferença, principalmente no caso do processo de final 830, né, que vocês podem ver uma diferença aí de quase 70% em cima do valor do auto, né, que seria um trabalho também que era para ser realizado pelo auditor, que é definir os tipos de mercadoria, né, de acordo com o seu percentual de tributação, né? Então,
para não ter que requerer, de novo, uma nova perícia para fazer uma separação de percentuais, para definir quais seriam as incidências devidas da tributação, nós pedimos a nulidade completa do auto com base na minorante aí dos impostos, né? Isso aí seria para poder complementar, né, essa situação, já que já foi devidamente, tanto por base do relator como no base da Procuradoria, né, acatar o provimento parcial em relação ao valor de acordo com o laudo da perícia devidamente acostado em ambos os autos, né? Seria apenas isso, salvo o melhor juízo, em relação aos dois processos. Me desculpe, doutor Daniel, é que o som não está muito legível para mim, talvez seja até o meu computador. A nulidade suscitada é em razão dos tipos de mercadoria que não foram Só um minutinho, segregadas, trocar o separadas? fone, isso, só trocar o fone de ouvido aqui para ver se melhora. Pronto, eu queria só que o senhor repetisse com relação à nulidade, que eu não consegui alcançar completamente aí, devido à falha no som. Pronto. Oi? Melhorou agora? Pronto, melhorou. Fiozinho, né? Não que o fio, não é que o microfone. Pronto. O trabalho que foi feito, né, como eu já tentar aqui resumir, já que foi bem sintético, foi feito, a gente viu uma diferença grande em ambos os laudos periciais em relação ao trabalho feito pelo auditor no período, né? Um de 68 mil para 11, né, aqui em números arredondando, e o outro de 333 mil para 69 mil. Agora, o que vale ressaltar é a questão da diferença de alíquota por tipo de mercadoria, né, que era um trabalho para ser realizado também pela auditoria e não foi feito pela perícia, né? Então, o que nós pedimos, em vez de ser o provimento parcial, né, que já foi tanto pelo relator como pelo procurador, fosse a nulidade total com base para poder não ter que diferenciar os tipos de mercadoria para poder aplicar a base de cálculo do imposto, né? Ok, entendi. Creio que todos os conselheiros entenderam. Como é uma nulidade nova que está sendo suscitada, a Procuradoria não tinha se manifestado sobre isso, eu vou passar, então, a palavra para o doutor André Carreiro, para a sua manifestação acerca dessa questão apresentada em sessão. Doutor André? Obrigado, presidente. Eu quero só verificar aqui, porque já tinha sido apreciada uma nulidade na sessão lá em 2016. Deixa eu só me certificar. Não recordo, doutor, nesse Foi apreciada a decadência, afastada. Isso, a decadência eu recordo bem, até eu li. E a contra a nulidade suscitada em grau de recurso, por ausência de provas e consequente encerramento de direito de defesa, foi afastada por unanimidade de votos, uma vez que constam dos autos documentos serviram de base à autuação, não deixando dúvidas acerca da acusação fiscal e a possibilidade de ampla defesa, né? E aí foi convergindo perícia. É isso que consta aqui na ata. Bem, assim, entendo até que se confunde com a mesma nulidade que já foi apreciada e, portanto, não caberia mais ser reapreciado nessa sessão, já que isso já foi deliberado pela Câmara. Mas, ainda que se assim não se compreenda, já que se traz uma questão específica por não segregação das mercadorias, na realidade, o que importa para esse tipo de autuação é que constem a relação de todos os documentos fiscais com seus dados essenciais, mas principalmente com as respectivas chaves de acesso, até para permitir o conhecimento do contribuinte. O fato de não haver uma classificação, uma segregação entre operações tributadas ou não tributadas, isso não gera uma nulidade, não acarreta qualquer prejuízo do exercício da defesa, e, pelo contrário, isso aí já foi verificado e é corroborado pela nossa manifestação inicial, no sentido de que, para aquelas operações, documentos fiscais que não há o destaque do imposto, se aplica a atenuante do artigo 126. Isso é plenamente apurável aí, com base no que consta nas planilhas do laudo pericial. Então, a Procuradoria se manifesta por não ser apreciada a nulidade, caso não, assim, não entenda que ela seja afastada. Só um minutinho, doutor Augusto. Doutor Daniel, gostaria de complementar mais alguma coisa? Não, não gostaria de aguardar.
Bom, senhores, então temos aí essa preliminar de nulidade trazida aí pela parte, como o doutor André já falou, o doutor Daniel também mencionou, e a conselheira relatora, as preliminares de nulidade, processualmente direito de defesa, por falta de provas, já foi apreciada na 20ª sessão, a preliminar de extinção pela decadência também, referente ao primeiro processo, o segundo processo não tem decadência, o primeiro processo também já foi afastada. Então, temos aqui para discussão, acatar ou não acatar o laudo pericial, referente aos 2 laudos periciais, referentes aos 2 processos, e, em primeiro lugar, a nulidade trazida aí pela parte agora com relação à separação dos itens, dos produtos, da nulidade total, que a parte pleiteia aí com relação à separação dos itens para fins de aplicação aí da penalidade, que a Procuradoria, inclusive, já se manifestou também sobre isso. Então, pela ordem aqui, está aberta as discussões, pela ordem, doutor José Augusto Teixeira. Presidente, eu não consigo ver nulidade disso. Eu acho, inclusive, que evitar um possível recurso extraordinário, dizendo que a gente não nem reconheceu, eu acho que a gente pode conhecer dessa nulidade, mas eu tenho certeza que vai ser afastada. Não tenho nem dúvida. Por quê? Porque são atenuantes. Aqui não se trata de alíquota. Não se trata de alíquota de produto. Certo? São atenuantes. Essas atenuantes, inclusive, a defesa poderia ter trazido já. Em sede de defesa, trazido, olha, essa aqui é desse jeito, isso aqui é desse jeito, certo? O Conselho, a terceira Câmara, tem se pautado já na proteção do direito de defesa, já no livre convencimento, e principalmente da verdade material. Nós temos feito isso aqui mesmo sem advogados. Então, eu não consigo ver nulidade nenhuma. Só era isso, presidente. Mas eu acho que a gente podia já conhecer e já negar provimento, no meu sentido, nesse sentido. Ok, obrigada, doutor Augusto, aqui pela ordem. Eu acho que foi a doutora Lúcia, depois o doutor Micael, não é isso? Ou não, doutor Micael primeiro? Doutor Micael primeiro. Foi? Então, passo a palavra para o doutor Micael. Presidente, renovar os votos de boa tarde a todos, né? Parabenizar o doutor André pelo dia do procurador, né? Parabenizar aqui também o doutor Daniel Aragão. Bom, presidente, verificando o processo, no que tange ao mérito, a questão do registro eletrônico e do selo, eu também não vou cansar os meus colegas, porque já entendem, já sabem qual é o meu posicionamento, mas por uma questão de privilegiar aqui a presença do doutor Daniel, né, eu vou fazer aqui uma breve explanação do entendimento que eu tenho sobre o mérito do processo de hoje. Trata-se de um auto de infração cujo contribuinte não realizou, não registrou eletronicamente no sistema as suas operações. Né? O auto de infração nas informações complementares é bem claro, né? A nota fiscal eletrônica, inclusive, que é o caso aqui, né? O selo foi alterado para o selo virtual, né? E eu entendo que a obrigação do selo sempre existiu, isso não há discussão, mas a penalidade que foi aplicada, a penalidade do selo, do registro eletrônico, ela só foi inserida, essa expressão, registro eletrônico, com a Lei 16.258, está lá. Até então, a 123.3M, com a redação de 2003, não tinha qualquer menção a registro eletrônico. Nunca fez. Como inovação, né, da Lei 16.258 para albergar a nova modalidade de selo. Então, eu entendo, presidente, já para finalizar a minha fala, né, pela não aplicação da penalidade para o contribuinte, porque naquele momento, naquela autuação, e aqui a autuação remonta a 2010, são infrações que aconteceram em 2010, e aqui nós estamos aplicando só para que a gente possa ter bastante consciência disso, né? Aqui o auditor, né, aplicou a
a 123, o 3M alterado, né, pela 13.418, ou seja, a lei de 2003, que era quem regia a época, porque aqui nesse auto de infração, nem a 16.258 tinha sido editada ainda, né, com a relação do 123 3M novo. Né. Note-se que o auto de infração é datado de 24/11/2015, ou seja, anterior até a lei que alterou a penalidade. Né. E a infração em si é do período de janeiro a dezembro de 2010. Então, presidente, só para deixar claro a parte temporal, né, que rege o processo, e eu fico aguardando os debates. Sobre Doutor a questão... Micael, me conceda uma parte rapidinho nesse Só um ponto. minutinho, doutor André. É porque justamente Doutor Micael concluiu? Eu estava só finalizando. Também. Então, e sobre a questão da penalidade, presidente, da nulidade que o contribuinte alegou, né, eu acredito que não se confunde com aquela primeira da ata que foi julgada lá, né, como a presidente bem colocou em pauta para que nós analisemos. Não estou dizendo aqui que acolho a nulidade, até porque acho que eu tenho entendimento no sentido de que, como o doutor Augusto, a perícia estava feita, estava no processo, o contribuinte poderia sim elencar aqui algumas mercadorias cuja a tributação estaria equivocada, né, trazer indícios, mas não é uma penalidade que se confunde com aquela da ata de 2016. Né? Aqui, até porque na ata de 2016 não havia ainda nem o laudo pericial. O laudo pericial aconteceu após. Né? Então, nem teria como eles tentarem adivinhar qual era a nulidade que estava no laudo pericial, que sequer tinha sido confeccionado. Então, presidente, era só esses pontos que eu gostaria de pontuar e eu fico aqui aguardando os debates. Ok. Doutora Lúcia, me permite que o doutor André fale primeiro? Uma parte André. em relação à fala aqui do Micael, até para ajudar na nossa compreensão dessa nova orientação do conselheiro acerca da temática, o senhor entende que a obrigação tributária existia, a obrigação acessória, mas não existia a penalidade. Né? E o senhor compreende que é uma obrigação acessória. Mas, nesse caso, nessa sua linha de raciocínio, não seria aplicável, no caso, a do 123.8D, que é a penalidade subsidiária para o descumprimento de obrigações, formalidades que não tenham previsionalização? Ou realmente seria o caso de improcedência nessa sua linha de raciocínio? Doutor André, esse era um ponto, inclusive, que não sei se foi tratado, inclusive, em sessão, não sei se foi o doutor Augusto ou se foi o doutor Hernani que trouxe essa questão de a gente aplicar foi o doutor Hernani, não foi, presidente? Pronto, aplicar o 120. Eu confesso que eu não estudei ainda, no sentido de poderíamos aplicar aqui, talvez, o 8D. É bem verdade que eu acredito que precisaríamos apenas realizar os cálculos, porque diante na minha visão, da aplicação da pena, a gente teria que verificar qual seria a mais benéfica para o contribuinte. Mas o 123.8D, com certeza, acredito eu, deve ser a mais benéfica. E poderia, sim, ser uma das saídas aqui, pelo menos nessa questão do registro eletrônico. Repito, auto-infração de 2010, anterior até a 16.258. Ok, doutor Micael. Doutora Lúcia? Pode deixar o doutor Augusto falar, eu falo depois. Doutor Augusto, pela ordem. Vou começar a adotar a prática da doutora Lúcia, viu, presidente? Vou começar a adotar a prática da doutora Lúcia. Ela colhe todas as ponderações e fica por último. Doutora Lúcia, vamos aguardar, vamos na linha, viu? Na ordem, viu? Vamos lá, doutor Augusto. Presidente, eu acho que o Micael, nesse caso aí, é um caso que ele está até equivocado em relação ao período, porque 2010 era selo mesmo, não era nem eletrônico, não. Era o selo, a posição de selo mesmo físico. Não, doutor Augusto, as chaves de acesso das notas fiscais eletrônicas estão no... Peraí, doutor Micael, vamos lá, vamos ouvir doutor Augusto. Independente da chave, as empresas passavam e selavam, tá certo? No posto fiscal, sim, tá certo? Em 2010, não tenho nem dúvida, tá certo? Era selo físico. Era físico, tá certo? O número de selo e tudo mais existe. Por quê? Porque todos os selos do colocado no Cometa, eles tinham uma numeração, tá certo? Eu vou escutar depois a Lúcia, que ela tem mais experiência do que eu, mas eu tenho a absoluta quase certeza,
no meu período de fiscalização que eu fiz, era selo físico, certo? Não era um selo virtual, não. Era só esse adendo. Ok, obrigada, doutor Augusto. Vamos ouvir a doutora Lúcia. Boa tarde a todos. O CITRAN passou a vigorar, migrou do Cometa para o CITRAN em 2012, e durante um período ainda ficaram concomitantes dois nessa transição. Em 2010 era posto o selo físico na nota, seja no posto fiscal, seja na unidade da CEPAS em data posterior. Né? Mas só reiterando, eu me sinto totalmente contemplado pelas palavras do doutor André e doutor José Augusto Teixeira, no sentido de que a infração está perfeitamente capitulada, o laudo pericial atendeu ao que se propunha, né? Inclusive fez além do que o contribuinte tinha pedido, entendeu? Foi muito bem feito, e mais, a infração está perfeitamente identificada, ela ocorreu, e eu continuo me manifestando sobre a manutenção da penalidade específica. No entanto, me acosto à posição do doutor André no sentido de que, nas operações não tributadas, se utilizar a minorante do artigo 126. Eu acho que é justo. Certo? Mas, assim, não vejo nenhuma hipótese de se pensar em nulidade nesse caso. Ok, doutora Lúcia, pela ordem, doutor Hernani, depois doutor Micael, e aí eu acho que a gente já pode fechar essa discussão, pelo menos em relação à nulidade, né, doutor Hernani? Ok, boa tarde a todos. Justamente o doutor Micael vai falar depois de mim, e justamente essa pergunta que eu queria fazer. Eu tenho ouvido aí essa argumentação dele e acho bem interessante. Então, seria o caso de, entre 2012, quando a doutora Lúcia falou que entrou em vigor o CITRAN, até 2016, a depender dos meses, conforme o doutor Micael entende, existia a obrigação do selo, mas não existia a penalidade. Seria essa, doutor Micael? Eu já encerro. Gente. É isso? Pronto, doutor Hernani, encerrou? Pronto. Ok. Doutor Micael? É exatamente isso, doutor Hernani. Se o conselheiro verificar a redação da 123.3M, dada pela 13.418 de 2003, né, não há a expressão registro eletrônico. Isso foi uma expressão que foi inserida pelo legislador em 2017, somente com a 16.258, né? E convalidado depois, após o decreto, conforme o doutor André traz. Só esse ponto. Presidente, eu só me manifestar sobre um único ponto. Eu estava verificando aqui o processo, né, e o parecer da assessoria processual tributária, as folhas 46, pelo menos essa aqui, eu vejo aqui, né, é bem verdade que eu não vi o relatório ainda, mas nas folhas 46, né, o parecerista informa que o contribuinte tinha, sim, a chave de acesso das notas fiscais eletrônicas, e por isso, isso é uma argumentação do parecerista, as folhas 47, para rechaçar a nulidade que foi alegada pelo contribuinte. E o parecerista rechaça informando que no DANF, documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, né, pode-se observar aí que não houve a selagem do DANF, né, no sistema corporativo correspondente. Só essa talvez, né, pequena confusão que o parecerista fez às folhas 47, afirmando que é nota fiscal eletrônica com DANF e chave de acesso. Acredito que foi isso que me levou a crer que a nota de 2010 seria selada eletronicamente, né, quando, na verdade, são selos físicos, viu, doutor Micael? São selos físicos em 2010. Algum conselheiro gostaria de se manifestar? Eu creio que cada qual já tem sua convicção sobre essa questão, né? Já foi bastante discutido, já está maduro. Então, senhores, primeiramente, com relação a essa preliminar de nulidade trazida pela parte, como volta a senhora conselheira relatora, em relação a essa preliminar de nulidade relacionada à necessidade que a parte entende que teria de se separar os itens dos produtos, como vota?
conheço, mas afasto a preliminar de nulidade. Senhores, em relação a essa preliminar de nulidades para os dois processos, não é, doutora Caroline? Ok. Em relação a essa preliminar de nulidade suscitada em sessão aqui pela parte, há algum sentido, algum voto em sentido contrário ao da conselheira relatora, no sentido de afastar essa nulidade? Por mim, não, presidente. Ok, então a nulidade está por unanimidade de votos afastada. Com relação ao mérito, como vota a senhora conselheira relatora? Só uma pergunta, a gente não vai responder ainda sobre o laudo, já fala sobre o acatamento ou não do laudo e responde junto? Isso, o mérito é exatamente isso, acatar ou não acatar o resultado do laudo pericial para os dois processos, e aí depois a gente passa para a aplicação da penalidade. Diante da conclusão exarada no laudo pericial, em ambos os processos, concluo pelo acolhimento em sua totalidade dos dois laudos periciais, adotando as novas bases de cálculo apontadas pelo perito, para, em consequência, alterar o crédito tributário devido pela empresa autuada. Em face do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso ordinário para lhe dar parcialmente provimento a ambos os processos, reformando a decisão singular, determinando a parcial procedência do feito fiscal nos termos do laudo pericial e acrescentando a questão da alteração da penalidade para as operações que não há tributação, aplicando a atenuante do artigo 126. Ok, a conselheira relatora já se manifestou com relação à aplicação da penalidade. Senhores conselheiros, com relação ao mérito, algum voto em sentido contrário? Pela parcial procedência, acatando o resultado dos laudos periciais, referente aos dois processos? Presidente, para mim, tanto do laudo como um completo aí da relatora, eu acompanho em tudo. Ok, com relação à penalidade, 123.3M para as operações tributadas e 126 para as operações não tributadas. Algum voto em sentido contrário, doutor Micael? Presidente, eu acredito que eu consigo colocar na ata que, com relação a uma infração, né, anterior ao selo eletrônico, é por isso que eu me posiciono pela parcial procedência. Ok. Então, você quer que se registre em ata que você entende nos termos da conselheira relatora, mas fazendo a ressalva que é em razão do período da autuação ser anterior. Ok, doutor Micael, vamos registrar isso em ata. Para poder, né, guardar coerência com o que eu vi no julgamento. Ok, então, senhores, essa é a decisão para o recurso, processos de número 0021-2016, auto de infração 2015-18-129, e processo de número 0022-2016, auto de infração 2015-8130, a terceira Câmara do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, resolve conhecer do recurso, da parcial provimento, acatando os laudos os resultados, valores levantados nos laudos periciais, modificando a decisão de primeira instância de procedência para parcial procedência, afastando a nulidade suscitada em sessão pelo representante legal da parte e aplicando a penalidade prevista no artigo 123, 3M para as operações tributadas e o artigo 126 para as operações não tributadas. Ok? Essa é a decisão para os dois processos. Dando seguimento, nós temos ainda o processo de recurso de número 0023-2016, referente ao auto de infração 2015-18133, que também tem como recorrente a empresa Meira Arte Ambientações Limitada, indicação aqui de procedência pelo julgador de primeira instância, sugestão de procedência também pela assessoria processual tributária, esse processo também já passou para julgamento, na 20ª sessão ordinária também foi encaminhado para a perícia, tem a relatoria da doutora Caroline Brito de Lima, para quem eu passo a palavra agora para fazer o relato do processo. Dando sequência, agora esse processo, a empresa é acusada de promover saídas
de mercadorias para outros estados obertadas de documentos fiscais sem registro de passagem no sistema CITRAN Cometa. Na acusação, o agente fiscal relata informações complementares que, após análise dos documentos fiscais, constatou que durante o exercício de 2010, o contribuinte promoveu saídas de mercadorias para outros estados, cujo documento fiscal não recebeu o selo fiscal de trânsito, infringindo os artigos 157 e 158 do Decreto número 24.569 de 97. A contribuinte atuada também não apresentou impugnação e fora declarada rével. Em julgamento de primeira instância, foi concluído pela procedência do auto de infração, com a penalidade prevista no artigo 123.3m da Lei 12.670/96. E resignada, a empresa autuada apresentou recurso ordinário, requerendo a reforma da decisão da célula de julgamento de primeira instância com os seguintes argumentos. Requereu também a nulidade pela decadência, por se referir ao período de 2010. Requereu a nulidade do auto de infração também por cerceamento do direito de defesa, alegando que o agente fiscal não produziu prova atestando a ocorrência do fato infracional, que não houve infração por ausência de fundamento legal, e concluiu que a utilização de notas fiscais eletrônicas, o selo teria perdido por completo o seu sentido e finalidade de controle das operações dos recorrentes. Requereu a realização de perícia técnica e a nulidade ou improcedência do auto de infração. A célula de assessoria processual tributária deliberou pelo conhecimento do recurso ordinário, negando-lhe provimento para que seja confirmada a decisão condenatória recorrida. Por sua vez, o procurador do Estado se manifestou adotando o parecer da célula de assessoria processual tributária. Na sequência, o recorrente também apresentou memoriais, que foram acostados aos autos, alegando a existência de notas fiscais seladas que não foram consideradas pelo agente fiscal, e trouxe aos autos cópias autenticadas dos referidos documentos fiscais. Na sequência, o processo for a julgamento na terceira Câmara de Julgamento, na 22ª Sessão Ordinária, no dia 20 de setembro de 2016, e quando a apreciação da lide, afastou por unanimidade de votos, nos termos do artigo 173.1 do CTN, a preliminar de nulidade de decadência, e afastou também por unanimidade os votos da preliminar de nulidade do auto de infração suscitada pela recorrente por cerceamento do direito de defesa devido à ausência de provas. Na mesma oportunidade, resolveu por converter o curso do julgamento do processo em realização de perícia, em que encaminhou a célula de perícias e diligências do CEPED, pedindo a exclusão da perspectivas, pedindo fazendo a mesma análise dos outros processos, ok? Em relação à apresentação dos documentos, se haviam selo fiscal ou não, para excluir os documentos fiscais, se positivamente, no quesito anterior, quais os documentos fiscais existiam selos, os DANFs 2471 e 2486, que estão dentro dos padrões da Cefaz. E em atendimento a esse pedido, foi elaborado o laudo pericial, onde foi verificado que os referidos DANFs 2471 e 2486 não constam na relação elaborada pelo agente fiscal, e também verificou que nela constam as notas fiscais 2471 e 2486, que é a data e o valor não conferem com os DANFs apresentados pela autuada. A perita continua o laudo pericial, informando que verificou que os documentos fiscais apresentados pela autuada não fazem parte da relação de folhas 12 e 13 dos autos e, por essa razão, não realizou a exclusão das mesmas e, em consequência, manteve os valores indicados pela fiscalização. Em síntese, é o relatório. Ok, doutora Caroline. Então, passo então a palavra para o procurador do Estado, doutor André Carreiro, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos. Como bem relatado, é outro processo da mesma empresa, recurso ordinário contra a decisão de procedência de auto-infração,
Nesse caso, a imputação era de remessa de mercadorias sem o selo fiscal de trânsito em operações estaduais, em operações interestaduais de saída. No exercício 2010, com inicialmente operações de montante de R$ 31.000 aproximadamente, tendo sido aplicada também à época a mesma penalidade. E aí corroboro o que já foi relatado, e o que ocorreu é muito similar ao que consta no processo anterior, com encaminhamento à perícia e retorno com laudo pericial, né, em resposta aos quesitos formulados, nesse caso, com a conclusão de que nenhum dos documentos fiscais que a autuada apontou constava no lançamento fiscal. Já foram deliberadas também algumas questões na sessão de 2016, né, as quais entendo que não devem ser mais apreciadas em relação à decadência e nulidade, e entendo aqui, nesse caso, diante das alterações legislativas que ocorreram posteriormente ao encaminhamento da perícia, que existe uma prejudicial aí ao julgamento de mérito. Com efeito, após o lançamento tributário, ocorreu a alteração da redação da norma punitiva específica do artigo 123, inciso 3 da linha M, da Lei 12.670, de 96, alteração dessa pela Lei 16.158, de 2017. E nessa alteração, foi excluída a aplicação dessa penalidade específica para as operações interestaduais sem o selo de trânsito. Então, com essa alteração, realmente deixou de existir uma penalidade específica, mas a obrigação tributária ainda existia no artigo 157, o que ensejaria, inclusive, a aplicação do 123.8D na nossa compreensão. No entanto, mais adiante, em 2018, através do decreto 32.882, foi alterada a redação do artigo 157, deixando-se de exigir, como obrigatório para as operações gerais das operações interestaduais de saída, o registro de trânsito. Então, diante dessa alteração, entendo que se aplica o disposto no artigo 106, inciso 1, alineado CTN, uma vez que a conduta da recorrente deixou de ser considerada infração pela legislação tributária. Com essas considerações, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso para dar-lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância para improcedência do auto de infração. São as nossas considerações, presidente. Obrigada, senhor procurador. Passo a palavra, então, para o doutor Daniel Aragão Abreu para a sua manifestação. Presidente e demais conselheiros, né, queria abrir mão da minha sustentação, porque exatamente o nosso entendimento é o mesmo do procurador do Estado, né, pedindo a extinção, exatamente com base aí na obrigatoriedade selada do decreto 32.882, né, que alterou o artigo 1º, 5º do regimento do ICMS, no 57, e pegando exatamente a lei mais benigna ao contribuinte, de acordo com o artigo 106, 2 do CTN. Então, pede pela anulidade aí do auto. Ok, senhores, está aberta as discussões, ouvido aí o procurador do Estado, pela improcedência da autuação em razão da alteração da legislação que retirou do ordenamento a obrigatoriedade de selagem das notas fiscais. Então, creio que o laudo pericial, que inclusive não modificou o lançamento, ele não vai ter muito... doutor Augusto pediu a palavra. Presidente, eu acho que aí está muito fácil, eu acho que é só, eu não sei se pela improcedência, mas pela extinção, em virtude da alteração da legislação, da mesma coisa. Doutor André, o senhor entende a improcedência ou a extinção? Presidente, essa questão a gente chegou a discutir algumas vezes na composição anterior. Na realidade, para mim, é óbvio que se deixou de existir a infração que foi objeto do lançamento e que à época era uma infração realmente, mas se posteriormente deixou de existir pela aplicação retroativa da norma mais benéfica, no caso, é muito claro que é improcedência. A extinção, que a Lei 15.648 CFL, na verdade, é até uma terminologia inapropriada, né? A decisão de procedência também, ela extingue o processo, é só uma consequência. Mas o fato mesmo que está constatado é que o que foi considerado infração no momento do lançamento inicial não mais o é, portanto, sendo caso de improcedência. Doutor Micael? Presidente, só para prestigiar aí também os demais conselheiros, doutor André, a gente sempre teve essa... não digo, né, na verdade era um momento mais esportivo do que acadêmico, do que de qualquer coisa, porque
para fins práticos, não há muitas alterações, né? Mas eu defendi a bandeira pela extinção, porque a obrigação tributária, quando ela é adimplida, né, quando o contribuinte vem ao fisco e demonstra que adimpliu com todo o pagamento, realizou a escrituração, seja a obrigação tributária principal ou acessória, aí nós temos a improcedência do auto. Agora, aqui seria um caso típico de extinção processual, porque aquela exigência, nós não estamos verificando se ela foi cumprida ou não, se ela foi realizada ou não pelo contribuinte. Ela simplesmente deixou de existir no ordenamento jurídico. Então, daí o motivo pelo qual eu me posicionava pela extinção processual. É só essa pequena contribuição, presidente, nós fizemos nas sessões passadas do mandato anterior. Senhores, então nós temos aí o entendimento da PGE, embora o resultado seja o mesmo, né? Mas nós temos o entendimento da PGE de que se trata de uma improcedência, temos entendimento de alguns colegas que se trata de uma extinção. Então, conselheira relatora, como entende? Os colegas quiserem ajudá-la aí. Assim, eu já até estava aqui pensando, já escrevendo o meu voto. Voto pela reforma da decisão de primeira instância, diante da prejudicial da mudança na legislação, determinando a extinção do feito fiscal, conforme está posta na legislação. Algum dos conselheiros entende não se tratar de extinção, mas de improcedência? Então, por unanimidade, todos entendem aqui tratar-se de extinção processual, que, no final das contas, acaba dando o mesmo resultado para a parte, não é? Então, o recurso de número 0023/2016, que tem como recorrente auto-infração 2015-18133, que tem como recorrente a empresa Meirarte Ambientações Limitada. A terceira Câmara do Conselho de Recurso Tributário resolve, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar provimento, modificando a decisão de procedência proferida em primeira instância, para extinção processual em razão da modificação da legislação que retirou a obrigatoriedade da selagem das notas fiscais de trânsito nas operações de saída. Ressalte-se que as preliminares de nulidade e de decadência já foram apreciadas na 22ª sessão, no dia 22 de novembro, não é, conselheira relatora? Então, com relação a essas duas preliminares, já foram afastadas. Essa é a decisão para o processo. Eu agradeço aí a participação do doutor Daniel Aragão Abreu. Obrigado. Temos mais um processo aqui na nossa pauta, se quiser permanecer em sala, fique bastante à vontade. Obrigado a todos, saindo aqui da sala. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Senhores, como hoje é o último dia das nossas sessões, vamos dar seguimento aqui para a gente terminar e dar uns 5 minutinhos para a gente concluir a nossa ata, porque nós precisamos fazer a leitura dela, né? Então, dando seguimento aqui ao processo reexame de número 01-32/2015, referente ao auto-infração 2019-17444, que tem como recorrido a empresa Dricos Móveis e Eletrodomésticos Limitada. Passo, então, a palavra para o conselheiro Diego Andrade Trindade. Esse processo tem indicação aqui está de parcial procedência, mas já foi observado aí que trata-se só de um reexame, né, doutor Augusto? Passa a palavra para o conselheiro relator, doutor Diego. Só reexame, presidente. Doutor Diego, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Bom, relatório. Versa o presente auto de infração sobre a falta de emissão de documento fiscal decorrente de ação fiscalizatória que efetuou o levantamento quantitativo de estoque de mercadorias relativos ao exercício 2016 do contribuinte. Nas informações complementares, o auditor fiscal relata que foi enviado por AR ao contribuinte o termo de início de fiscalização, número 2019-0689, solicitando toda a documentação físico-contábil do mesmo, o MAF e 2 planilhas referentes à malha fiscal, as quais findaram por apresentar todas as diferenças encontradas. Assim, informa que, embasado nessas informações eletrônicas recebidas do banco de dados da Cefaz,
e comparando-as com as informações prestadas pelo contribuinte, foi feito um levantamento de estoque, no qual se levou em conta o estoque inicial e final, suas compras e vendas, restando constatada uma diferença em diversas mercadorias, no valor de R$ 3.258.238,74 no exercício de 2016, caracterizada como omissão de saídas. Informa ainda que, em anexo ao auto de infração, há um CD contendo arquivo com todos os indícios não justificados pelo contribuinte e que originaram a lavratura do mesmo. Por fim, e conforme o referido auto de infração, a título de ICMS, foi cobrado o valor de R$ 553.900,58 e multa de R$ 977.471,62, tendo como dispositivos infringidos o artigo 127 e o artigo 176-A do Decreto Estadual 24.569 de 97, e penalidade imposta pelo artigo 123.3b do item 1 da Lei Estadual 12.670 de 96, com nova redação dada pela Lei Estadual 16.258 de 2017. Em sede de defesa de primeiro grau, o autuado, as folhas 18 a 25, alegou preliminar de nulidade do auto e ainda falta de precisão do levantamento efetuado pela autoridade fiscalizadora, sustentando que o auto de infração emitido não retratou com fidedignidade a colheita de dados dos documentos fiscalizados, aduzindo que o levantamento de estoque feito pelo agente fiscal contém erros quanto aos códigos dos produtos comercializados. Apreciando a defesa do contribuinte, a ilustre julgadora de primeira instância julgou parcialmente procedente a ação, intimando a empresa autuada a recolher ao erário, no prazo de 30 dias, a importância de R$ 481.255,78, com os demais acréscimos legais, ou interpor recurso, em igual prazo, junto ao Colendo Conselho de Recursos Tributários. Não houve interposição de recurso ordinário. Assim, em face da decisão de parcial procedência, fora remetido o presente processo para reexame necessário, junto a este egrégio Conselho de Recursos Tributários, nos termos do artigo 104 da Lei 15.640 de 2014. Em sede de parecer número 2013 de 2021, a assessoria processual tributária opina pelo conhecimento do reexame necessário para negar-lhe provimento, mantendo o julgamento de primeiro grau de parcial procedência do auto de infração, que deu por infringido o artigo 127 e artigo 176-A do Decreto Estadual 24.569 de 97, e a penalidade incumbida no artigo 123.3, letra B, do item 1 da Lei Estadual 12.670 de 96, com a nova redação dada pela Lei Estadual 16.258 de 17. É o relatório, presidente. Obrigada, doutor Diego. Passo, então, a palavra para o procurador do Estado, doutor André Carreiro. Obrigado, presidente. Renovo os cumprimentos. Como bem relatado aqui, trata-se de um reexame necessário contra a decisão de parcial procedência da auto-infração, que constatou a omissão de saídas referente à venda de mercadorias sem notas fiscais, mercadorias sujeitas à tributação normal, no exercício 2016, de operações no montante de R$ 3.258.238,74, tendo sido lançado o imposto devido no valor de R$ 553.900,58, e a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória prevista no artigo 123, inciso 3, da linha B, item 1 da Lei 12.670, alterada pela 16.258 de 2017, multa no valor de R$ 977.471,62. Conforme informações complementares do auto de infração, o levantamento quantitativo de estoque de mercadorias considerou os estoques inicial e final do exercício fiscalizado, informados na FD do contribuinte, também considerando todas as notas fiscais de entrada e saída de mercadorias compreendidas nos CFOPs que envolvem movimentação física e mercadorias. Informa ainda que os valores no relatório totalizador foram apurados com base no preço médio unitário. O método fiscal adotado ele está em conformidade com o disposto no artigo 92 da Lei 12.670, e a obrigação de emissão da nota fiscal de saída ela está prevista nos artigos 127, 169, 174, 176A e 177 do Decreto 24.569 de 97. O julgador de primeira instância, após afastar as preliminares de nulidade do auto-infração, por sistema de direito de defesa, e por ausência de clareza e precisão, entendeu pela parcial procedência em razão do acolhimento de parte dos argumentos da defesa, tendo ele próprio realizado os ajustes no levantamento quantitativo de estoque, reduzindo o montante de omissões e saídas para o valor de R$
R$ 23.948,48, tendo afastado em razão disso também o pedido de perícia e pedido de reenquadramento da penalidade. No caso, então, não há recurso ordinário, né, mas considerando que na impugnação foram suscitadas preliminares de nulidade, que são consideradas questões de ordem pública, entendemos que devem ser apreciadas por esse colegiado. Nesse sentido, o contribuinte sustentou na sua impugnação a nulidade da infração, por cerceamento de direito de defesa, por falta de clareza e precisão. No entanto, entendemos que não há como ser acolhido, o levantamento fiscal foi realizado com base nas informações prestadas pelo próprio contribuinte na sua FD, trata-se de uma negativa geral, sem apresentação de indícios mínimos de equívocos específicos no levantamento fiscal, o que não afasta a presunção legal de omissão de saídas prevista na legislação tributária, uma vez que o levantamento quantitativo de estoque de mercadorias, como já foi dito, é feito com base nas informações prestadas pelo próprio contribuinte. Portanto, não é decorrente de contagem física de estoque, mas sim de contagem escritural, considerando, como já dito, todas as operações de entrada e saída do período, com os respectivos inventário inicial. Está amparado o levantamento quantitativo no disposto no artigo 92 da Lei 2.670, que diz que o movimento real tributável realizado pelo estabelecimento em determinado período poderá ser apurado através do levantamento fiscal e contábil, em que serão considerados o valor das entradas e saídas de mercadorias, os estoques inicial e final, inclusive levantamento unitário com identificação das mercadorias, que é o presente caso. Portanto, foi demonstrado, no caso, a omissão de saídas dos produtos sujeitos à tributação normal, pois a equação estoque inicial mais entradas igual estoque final mais saídas foi positiva, demonstrando que o quantitativo de saídas e estoque final foi inferior ao quantitativo de entradas e estoque inicial. Portanto, a infração de omissão de saída decorrente da de mercadoria sujeita à tributação normal, sem emissão do documento fiscal, está clara tanto no relato do auto de infração quanto nas informações complementares. Foram apresentados todos os relatórios totalizadores, né, que embasaram e os relatórios de entradas e saídas e de inventários que embasaram o relatório do totalizador. A aplicação do levantamento se deu através de sistema utilizado por diversos físicos estaduais, os quais compilam todos os dados informados pelo contribuinte, apresentando resultados matemáticos precisos. Assim, assegurou-se a plena compreensão do contribuinte, tendo exercido de maneira ampla e restrita o amplo direito de defesa e contraditório, não existindo qualquer prejuízo para a sua defesa, razão pela qual entendemos que não há a alegada nulidade do auto de infração. Além do mais, a recorrente tem a obrigação de proceder à escrituração da movimentação de seus estoques, discriminando operação por operação, item por item, de modo a possibilitar o fisco aferir a regularidade das suas operações em dado período, como reforça o disposto no artigo 271, parágrafo 1º do Regulamento CMS. Não se pode olvidar ainda que a fiscalização da administração tributária sobre o contribuinte incide essencialmente sobre documentos fiscais e contábeis dele, conforme dispõe o artigo 82, parágrafo 2º da Lei 2.670. Então, não há qualquer mácula nesse auto, razão pela qual passamos a analisar o mérito. E, no mérito, o contribuinte alega que existem equívocos no levantamento quantitativo de estoque, isso lembro da impugnação, já que não há recurso, e, nesse sentido, o julgador de primeira instância acolheu parte dos argumentos do contribuinte, tendo feito os ajustes necessários no levantamento, assim ajustando o valor do crédito tributário ao objeto do lançamento. Tais ajustes ocorreram nos seguintes pontos. Primeiramente, em relação ao erro do contribuinte ao lançar na FD quantidades equivocadas dos produtos códigos 067, 590 e 089, 819, nas notas fiscais de número 2072943 e 201665, né, uma vez que constou o valor 500, quando correto seria 7,4, respectivamente, conforme os DANFs que foram apresentados pelo contribuinte. O outro equívoco foi em relação à duplicação de quantidades de produtos em razão da inclusão de notas fiscais de venda e remessa do mesmo produto, isso referente a 4 notas fiscais. Contudo, verificou-se a não ocorrência desta duplicação, conforme demonstrado pelo julgador. Outro ponto que foi alegado pelo contribuinte, como equívoco, foi a necessidade de junção de produtos iguais, mas com codificação diferente. Também foi acolhido pelo julgador em relação aos produtos de códigos 503.046 e 503.045, os quais foram aglutinados aos códigos FW00493 e FW00495, respectivamente. Por fim, não foi acolhida a junção em relação aos produtos de código FW004 246, 2001 0402 e 503.001, pois o julgador verificou se tratar de produtos diferentes.
De fato, os ajustes no levantamento quantitativo de estoque realizados pelo julgador revelam-se adequados, não merecendo acolhimento àqueles que já foram refutados por ele na decisão examinada. Então, conforme apurado, a empresa possui produtos com descrição semelhante com códigos distintos e valores também diversos, não sendo possível unificar tais produtos. A empresa não pode criar procedimentos internos que alterem o controle da quantidade e preço dos seus produtos, devendo manter a compatibilidade entre os códigos de entrada e saída e estoques, de modo a permitir o controle do FIS de suas operações. O ato COTEP número 9 de 2008 dispõe sobre as regras de escrituração fiscal, vedando ao contribuinte fazer discriminações diferentes para os mesmos itens ou discriminações genéricas, e verifica-se que não há outras distorções do levantamento de estoque, além daquelas já corrigidas pelo julgador singular, o qual reflete a movimentação quantitativa de produtos do período fiscalizado, com base nos dados extraídos de notas fiscais, inventários, livros fiscais, escriturados e informados pela própria empresa. Assim, diante do trabalho já realizado pelo julgador singular e na ausência de recurso contribuinte, revela-se desnecessária a realização de perícia. Ressalta ainda que, conforme dispõe o artigo 144 do CTN, o lançamento deve se reportar à época do fato gerador da obrigação tributária, regendo-se pela legislação então vigente. Portanto, deveria ser indicado como fundamento legal da penalidade aquela do artigo 123, inciso 3, a linha A da Lei 2.670/96, correspondente a 30%, com a redação vigente à época dos fatos, uma vez que a penalidade prevista no artigo 123, 3b, item 1 da Lei 2.670, acrescida pela Lei 16.058 de 2017, é no mesmo montante, no mesmo percentual. Portanto, não sendo mais benéfica, não resta autorizada sua aplicação retroativa com base no artigo 106, inciso 2 da linha C do CTN. Então, apenas com esse ajuste em relação ao fundamento legal da penalidade, mas que não há qualquer alteração no seu quantitativo, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do reexame necessário para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de parcial procedência da ordem de infração, mas com a adequação do fundamento legal da penalidade, conforme redação vigente à época dos fatos geradores. São as nossas considerações, senhora presidente e senhores conselheiros. Ok, senhor procurador, obrigada. Senhores, tendo em vista que trata-se de um reexame, o reexame ele tem efeito devolutivo na sua totalidade, então nós temos aqui, embora a empresa não tenha apresentado o recurso, mas nós temos as preliminares, conforme muito bem pontuado aí pelo doutor André e citado aí pelo conselheiro relator. Na impugnação, nós temos preliminares de cerceamento de direito de defesa por ausência de prova, que nós temos que apreciá-las, temos também um pedido de perícia. Então, eu coloco aqui, já abro para as discussões, conselheiro Augusto pediu a palavra. Presidente, eu entendo aí que somente as nulidades, o pedido de perícia, para mim é mérito, mas a gente pode trazer. Mas é bom a gente constar e apreciar. Vamos trazer tudo, tá certo? Presidente, eu entendo, tanto a nulidade como em afastar duas nulidades que ele traz, tá certo? Ele traz a nulidade por cerceamento ao direito de defesa e traz a outra por ausência de clareza, que me parece confundem, né? Certo? O cerceamento de direito de defesa é exatamente em razão da ausência de clareza, né? Eu acho que ele se confunde, então eu afasto. E o pedido de perícia, eu acho que o julgador singular, ele já adentrou, já fez as elucidações, certo? E eu não consigo ver a necessidade, para mim, os fatos, o processo já está maduro para julgamento. Então, era isso, presidente. Eu deferir também o pedido de perícia. Ok, obrigada, doutor Augusto. Doutor Hernani, pela ordem. Presidente, sobre a perícia, porque aqui eu vejo pelo outro lado, né, que eu estou mais acostumado, que eu vejo que o contribuinte colocou aqui na defesa, né, a guisa de exemplo, pois como reportado, tome-se aleatoriamente os seguintes casos. Reportou vários casos, creio foram esses que foram acatados no julgamento. Então, ele disse que tem esses como indício, né, como já falamos tanto, o contribuinte dá um indício de que tem algo mais que precisa ser verificado. Então, porque às vezes não dá para colocar na defesa todas as diferenças que você constata entre os relatórios que a fiscalização faz e as notas da realidade. Então,
com base nisso, eu sou favorável ao pedido de perícia para apurar mais do que esses exemplos, o que ele deu aqui, né, que foi que o jogador acatou, para ver a real diferença. Ok, doutor Hernandes, só a título de informação, senhores, a parte pede perícia aqui, e ela aponta aqui 2 itens, né, 2 quesitos, ela traz 2 quesitos. Verificar os itens apontados na planilha de estado pela autuada, se refere à remessa por conta e ordem, se tem a respectiva nota fiscal de compra analisada, e se forem indicadas as 2 notas fiscais de levantamento fiscal. Verificar na relação apontada na impugnação se os itens estão com a descrição correta. Então, assim, ele traz um pedido de perícia, assim, nesse sentido, verificar se realmente, porque ele alega que teve aí, o conselheiro relator me corrija se eu não tiver entendido, né? Então, assim, é importante que a gente identifique bem direitinho esse pedido de perícia dele, para a gente analisar se esse pedido é necessário ou não, se ele está identificando pontualmente o que é que ele quer que verifique, que a perícia verifique. Eu vou passar aqui a palavra para o doutor José Augusto. Se o conselheiro relator depois puder identificar aí a página da impugnação, onde ele pede a perícia, com os quesitos formulados, depois o conselheiro relator pode passar para a informação. Eu vou só passar a palavra aqui para o doutor Augusto, que pediu a palavra. Presidente, é rápido. A gente não pode inverter para a perícia ir atrás do que tem de irregular, porque senão nós vamos... vai ser uma nova ação fiscal. Se além disso, tudo bem, se ele traz em recurso ordinário, está faltando mais esse, pelo menos eu não estou satisfeito com esses aí, tá certo? Penso que não cabe, tá certo? A nós, julgadores, tá certo? Estarmos mandando para a perícia encontrar quais são os outros que tem. A amostragem. Se ele traz uma amostragem grande e não é feita, aí eu fico calado, porque ele diz, olha, ele só foi feito de 3, ele trouxe 100. Não foi o caso. A empresa, em nenhum momento, ela veio e trouxe nada contra o que foi feito. Os quesitos que ele traz também são muito genéricos. Tá certo? Pontualmente, o que ele trouxe pontual, o julgador singular foi lá, verificou cabível. Algumas coisas não era nem erro do autuante. A empresa lançou a quantidade errada, ele viu que a nota fiscal estava errada, ele mesmo consertou. A empresa teria outras coisas para trazer? Teria. A perícia, o papel da perícia fazer isso? Não entendo que não. É só isso, presidente, só para poder pontuar. Ok, doutor Augusto. Pela ordem, doutora Lúcia. Boa tarde a todos. Eu entendo, senhora presidente, que o julgador singular, de uma forma assim, muito diligente, enfrentou todos os argumentos da impugnação. Inclusive, fez já os ajustes necessários que poderiam ter sido feitos pela perícia. Tá? Eu não vejo realmente necessidade, no sentido de que, pela própria norma, ele teria que ser específico e pontuar tudo aquilo que ele entende que está equivocado no lançamento. Ok, obrigada, doutora Lúcia. Doutor Micael? Presidente, estava ouvindo aqui atentamente os meus colegas e verificando aqui o julgamento singular. Nós já pegamos na sessão, no mandato anterior, né, inúmeros processos onde há o levantamento de estoque, e o contribuinte tem que vir até os autos, questionar o levantamento, às vezes fazer unificação de produtos ou coisa que o valha, para tentar traduzir a realidade, né, pelo princípio da verdade material, aquilo do contribuinte. Presidente, verificando o processo, né, nós já pegamos aqui alguns processos de SLE, no julgamento de primeira instância, as folhas 6, né, do julgamento, é o seguinte, e aí, doutor Augusto, doutora Lúcia, doutora Carolina, doutor Diego Trindade, doutor Hernani, o que temos aqui? Ó? Contribuinte com relação aos produtos, aí traz ventilador
Rajada Pro 55 VAP. E o outro, VAP Rajada Pro 55. O que é que o contribuinte está pedindo nesses dois produtos? A unificação. A nomenclatura dos produtos só troca a ordem e no final de um tem uma voltagem. Então, assim, presidente, aí vamos mais à frente. Isso está as folhas 6 do julgamento de primeira instância, para aglutinar os produtos de código FW00426. E o contribuinte veio aos autos, dizendo, olha, esse produto é o mesmo, né? Vamos fazer a unificação. Anexou, não foi um pedido genérico, foi um pedido específico. Ele indica aqui os códigos dos produtos FW00426. Aí, vamos para um segundo item, né? E aí a jogadora de primeira instância forma sobre essa questão do rajada. A simples denominação de ventilador, no caso, Rajada Pro 55, não necessariamente significa que são o mesmo produto do que o Rajada Pro 55, que pode ser de pé, e o Rajada Pro 55 de mesa. E aí ela faz aqui algumas elucubrações que, enfim, uma tentativa aqui de informar o porquê não fazer. Aí nós temos um segundo item. VAP Aeroclean 15 litros. YLM 41, 220 volts. Aí o outro produto, aspirador Aeroclean VAP. Não se sabe. Aí ela informou que ligou aqui, a diligência que o julgamento de primeira instância fez, foi no sentido de ligar para o fabricante ou verificar no site os produtos. Mas ela não verificou os sites, não verificou os produtos no site porque os produtos já não estavam mais sendo fabricados pela VAP. E, portanto, o atendente não sabia informar se existia um ou mais modelos, ou outros modelos, porque a fabricação já não existia mais. Vamos adiante. Lá no quadro totalizador de produtos, no código 503045, onde ele coloca aqui no item 707 do quadro totalizador, omissão de entrada de 112 unidades, né? Aí ele tem item de código FW004193, VAP frágil. E o FW004195, VAP líder, né? Que é já um outro produto que o contribuinte alega ser a mesma coisa. Então, assim, presidente, a nomenclatura é muito próxima. Né? É bem verdade que o processo sobe por reexame necessário, o contribuinte não interpõe recurso, mas, repito, e aí eu fiz no mandato anterior algumas vezes, o princípio da verdade material é um senso que deve seguir o julgador, né? No curso do processo. Se a matéria vem até a esta Câmara, né, se o Estado faz isso através de reexame necessário e a matéria retorna como um todo, eu não me sinto confortável para verificar dois produtos que só têm uma ordem diferente na nomenclatura e dizer que ele não é o mesmo, pelo simples fato de que foi feita uma consulta no site e não faz fabricação. Então, o meu sentimento, pelo menos, é no sentido, presidente, de que não estou dizendo que é o mesmo produto, não, mas o contribuinte pede uma perícia, né, elenca não é genérica, traz códigos, traz nomenclaturas, né, a perícia, o julgamento de primeira instância fez ali entre aspas, uma diligência, né, onde ele mesmo, a própria julgadora foi até o site, mas não conseguiu localizar, e ela utiliza essa mesma resposta para vários produtos. Né? Agora, o que acredito que nós temos que ter em mente, presidente, e eu tenho isso, é que alguém poderia dizer, mas o contribuinte está satisfeito, porque não protocolou recurso, né, e o processo subiu para o reexame. Então, não é algo de se verificar. Eu acredito que o princípio da verdade material ele independe das partes, tanto do Estado como do contribuinte, presidente. Ele é algo que é inerente ao julgamento.
é inerente ao julgador em descobrir a verdade material do processo. E são duas nomenclaturas muito próximas. Então, para mim, fica aí uma sombra de dúvida se o produto é ou não é a mesma coisa. Inclusive para enviar para a perícia, onde o contribuinte vai ser oportunizado de ele anexar outros documentos que acha que são necessários para o deslinde da questão. Se não fizer, o processo caminha e vai ter o seu curso normal. Mas, pelo menos, não foi tolhido a oportunidade dele de fazê-lo. Então, presidente, é por essas situações que, inicialmente, eu me acosto ao pedido de perícia. Nos termos do pedido constante da impugnação, doutor Micael? Sim, presidente. Sim, porque não foram respondidos pela célula, né? Até o momento, pelo processo. Ok. Pela ordem, doutora Caroline? Eu vinha acompanhando aqui, conforme o doutor Micael ia lendo o julgamento, citando a questão da comparação aí das denominações dos produtos, né? Mas, assim, faltou destacar que mesmo a julgadora aqui, ela completa o argumento dela, destacando que o defendente não cumpriu o ônus da prova que recaía sobre ele, ou seja, era do interesse do contribuinte, à medida que ele suscitou o erro de que os produtos, apesar de terem nomes diferentes, são os mesmos produtos, ele não cumpriu com o ônus da prova no interesse dele de demonstrar que realmente deveriam ter sido considerados como iguais. Então, é uma regra de julgamento você considerar o interesse da parte sem a comprovação do que ele suscitou em desfavor dele. Ele não cabe a nós mandar para a perícia para se produzir provas a favor do contribuinte. Na maneira que ele vem trazendo, que são menos produtos, ele não trouxe material probante que cumprisse o ônus da prova dele, e a julgadora, inclusive, colocou aqui que, apesar dela ter buscado contato com a empresa e ela não conseguiu, e nos autos também não tem comprovação. Então, ela colocou lá o porquê que ela não considerou, né? No outro lado aqui, ele botou, nesse caso específico, é ônus do contribuinte comprovar que os diferentes itens são um único produto. E o defendente não arcou com o seu ônus na prova. Foi isso que ela considerou, e é o que eu entendo que assim, é o meu entendimento também. Ok, doutora Carolina. Doutor Augusto? Presidente, é rápido. O que é que eu vejo quando a empresa faz isso? Certo? Ele era para trazer, pelo menos, está aqui, uma omissão de entrada de 10, omissão de saída, o mesmo produto, o mesmo nome, tá certo? Se juntar esse aqui com esse, vai dar 0, tá certo? Na minha cabeça, por quê, pessoal? Não é só porque o nome são diferentes que eu preciso juntar. Vou dar um exemplo claro. Eu tenho uma omissão de uma geladeira, uma omissão de saída de uma geladeira tipo 1, de 100 unidades, e uma omissão de saída da geladeira tipo 1A, de 100 unidades. Todos os dois omissão de saída são a mesma mercadoria. Eu preciso juntar? Não. Não preciso juntar, certo? Se for mesmo que seja a mesma mercadoria, se tiver a mesma omissão, não há necessidade de juntar. Então, para mim, me falta a empresa me trazer não só o pedido de junção, mas a motivação da junção. Por que eu quero que juntar? Por que isso me ajuda no contraditório? Está aqui, essa unidade aqui, ela tem a omissão de entrada, e aí nós vamos fazer o que a empresa não fez, mandar para a perícia fazer uma junção de produtos que a empresa não me traz os argumentos de um porquê. Por que que ela colocou e por que que isso deveria ir para a perícia. É só isso, presidente. Ok. Senhores, com relação a esses dois pontos, a nulidade, cesseamento ao direito de defesa e o encaminhamento à perícia, mais alguma discussão? Então,
Vamos por partes. Primeiramente, conselheiro relator, com relação à nulidade suscitada por cesseamento ao direito de defesa, em relação à identificação dos falta de clareza. Como vota, senhor conselheiro? Afasto o pedido de nulidade. Ok. Senhores conselheiros, algum voto em sentido contrário em relação a esta nulidade? Então, por unanimidade, afastada, preliminar de nulidade, por cesseamento de direito de defesa, falta de clareza. Com relação ao pedido de perícia da parte, consignada aí na impugnação, pontuada aí pelo doutor Micael, em relação à junção aos códigos idênticos, conselheiro relator, como vota? Acolho o pedido de perícia da parte. Ok. Como eu já vi que existem entendimentos aqui que não são exatamente como o do conselheiro relator, eu vou colher os votos em separado. Doutor Diego, depois do doutor Diego, o doutor Micael. É isso? Isso. Presidente, eu confesso que eu não sei a ordem. Mas é isso mesmo, presidente. Eu acolho, vou com o relator, presidente, com o pedido de perícia. Ok. Doutor Augusto? Está sem voz, doutor Augusto. Está sem som. Presidente, o ato de vigência, para mim, não cabe a perícia nesse momento, mas contrário ao pedido de perícia. Ok, doutora Lúcia? Acompanho o primeiro voto divergente. Doutora Caroline? Também acompanho o primeiro voto divergente. E doutor Hernani? Presidente, eu entendo que o contribuinte demonstrou, aí, através de exemplos, a necessidade de uma apuração mais efetiva em busca da verdade material. Então, eu acompanho o relator. Ok. Diante do empate na votação, senhores, eu olhei esse processo e, com relação ao encaminhamento à célula de perícia, sou uma exímia defensora do princípio da verdade material. Entretanto, quando se trata de pedido de perícia, não cabe ao fisco, não cabe à célula de perícias trazer documentos, elementos em favor da parte, se a parte não apresentou. Então, para se encaminhar o devido processo para a célula de perícias, a parte tem que trazer elementos pontuais que justifique esse encaminhamento. O que não foi feito no caso, foi oportunizado por meio da impugnação, a empresa sequer apresentou recurso para defender os seus argumentos e apresentar elementos probatórios. Então, não se justifica, no meu entendimento, um encaminhamento deste processo à célula de perícias para que a perícia faça o trabalho que deveria ter sido feito pelo contribuinte, ou seja, apresentar elementos para desconstituir o lançamento do crédito tributário. Portanto, o meu entendimento aqui, eu me acosto ao entendimento do primeiro divergente, seguido das conselheiras, doutora Caroline, doutora Lúcia de Fátima, pelo indeferimento do pedido de perícia. Esse é o meu entendimento com relação à perícia. Com relação ao mérito, como vota, senhor conselheiro relator? Superada aí a questão do encaminhamento à perícia? Presidente? Sim? Acho Temos que mais restos, alguma questão? Não, só no mérito, né, presidente, que eu queria só... Sim. Eu acho que o julgador singular foi muito feliz em consertar e já me posiciona, presidente, de acordo com o julgamento singular, antes de votar. Mais algum conselheiro gostaria de se manifestar com relação ao mérito? Então, creio que já está maduro, né? Senhor conselheiro relator, como vota? Como, né, a perícia, né, eu era a favor do caso, a perícia, porém a perícia não passou pela Câmara, Sim. Eu voto no sentido de conhecer o reexame necessário para negar de provimento, mantendo o julgamento de primeiro grau de parcial procedência do auto de infração, que deu por infringido o artigo 127 e artigo 176-A do Decreto Estadual 24.569/97, e a penalidade incumbida no artigo 123, inciso 2b, item 1 da Lei Estadual 12.670/96. Presidente, só um adendo aí. Sim. O doutor Diego, o procurador trouxe uma
uma questão que a penalidade, a correta é a 123.3b. Ela não muda nada em relação percentual, não. É porque essa B1 ela foi alterada pela 16.258, salvo engano. Ela só se aplica retroativamente se ela for mais benéfica. Como não há nenhum benefício, então ela se aplica à legislação da época, né? Só para... Então, seria mesmo a 123.3b com a redação da 2.670, com a redação da época dos fatos da autuação. Ok? Senhores conselheiros, com relação ao mérito, algum voto em sentido divergente? E com relação à penalidade? Ok, então, após vistos, discutido, o reexame de número 0132/2015, que tem auto de infração de número 2019-17444, a terceira Câmara de julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve por unanimidade afastar as preliminares de nulidade, cessamento de direito de defesa, por voto de desempate, afastar o pedido de perícia da parte e, por unanimidade, conhecer do reexame, negar provimento, mantendo a decisão de primeira instância de parcial procedência da autuação. Nos termos do voto do conselheiro relator, de acordo aqui com a manifestação da assessoria processual tributária, aplicando ao caso a penalidade prevista no artigo 123.3b, com a redação da época dos fatos geradores. Essa é a decisão para o recurso. Então, eu peço aí agora a vocês um intervalozinho de 5 minutos para a gente, acho que em 5 minutinhos já está quase pronto aqui, 5, 10 minutinhos, assim que a gente terminar, eu chamo vocês para a gente concluir aqui a ata, fazer a leitura e dar por encerrado nossas sessões, ok? Vamos aqui dar um intervalozinho. Obrigada. Presidente, eu interrompo a gravação e depois a gente continua? Isso, secretária.